no livro de Gênesis, capítulo 2. Antes de lermos o nosso texto, eu tenho uma pergunta a fazer aos irmãos. Nós estamos estudando sobre o mandato, os mandatos do Senhor relacionados às boas obras. Existe o mandato cultural, existe o mandato social, existe o mandato espiritual. Para que cada um desses mandatos, quando você os cumpre, são obras. Por exemplo, quando você cumpre o mandato cultural e você trabalha, você está fazendo uma obra. Quando você ajuda um necessitado, você está cumprindo o mandato social. Então, são obras. Você ajudando um necessitado é uma obra, você trabalhando, fazendo as coisas concernente ao cuidado da natureza é uma obra também, mas não é uma boa obra. Uma boa obra, ela só o é quando ela cumpre o mandato espiritual. Se você faz a obra na área do mandato social, mas esta obra você está unindo ela ao mandato espiritual, se você o faz para a glória de Deus, você está unindo ela ao mandato espiritual. Se você ajuda um necessitado, mas você não une essa ajuda ao mandato espiritual, por mais bonitinho que seja aquela obra, é imunda, Deus não aceita e não é uma boa obra, é uma obra comum. E a pessoa que a fez vai para o inferno, mesmo que tenha feito milhões delas. Só relacionado ao mandato espiritual que essas obras passam a serem boas. E a minha pergunta é o seguinte: o lazer, ele está relacionado a algum dos mandatos? E se está, qual mandato o lazer do homem, o lazer da pessoa está relacionado? Ou ele não é uma obra, o lazer? É uma obra da mandato. Será que está ligado ao mandato social? Por que estaria ligado ao mandato social? O mandato social está relacionado com você e o próximo. Existem situações que a senhora se diverte, tem o seu lazer sozinha, ou só pode ter momento de lazer a senhora se tiver com pessoas. É porque não tem ninguém, não é comer. É, né? Então, é possível fazer sem pessoas juntos, né? Então, não seria o mandato relacionado ao mandato social. Porque o mandato social, ele tem que ter relação com o outro. Seria que mandato? Depende do lazer. Se for lazer, quando você está ali adorando ao Senhor, é espiritual. Eita, eu estou esquecendo de dar a vocês. Pega aí, a irmã falou e nem... Liga aí. Hã? Ah, sim. Depende do lazer. Por exemplo, se for um lazer onde você está adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, ele se torna um lazer espiritual. Ah, sim. Não, mas não é nesse sentido, porque também o cuidado com o próximo, se é feito em nome do Senhor, para a honra do Senhor, também é um mandato social espiritual, né, relacionado ao espiritual. Mas eu estou primeiro querendo que a gente entenda a relação do mandato. Porque, por exemplo, o ímpio, ele cumpre o mandato, os mandatos culturais e cumpre o mandato social, cultural e o social, cumpre, porque eles ajudam o próximo, eles trabalham, então eles cumprem o mandato cultural e social, eles não cumprem o espiritual, e ao mesmo tempo esse mandato que eles cumprem não ajuda em nada eles, porque é trapo de imundícia. Aí, desconecte o lazer do mandato espiritual e me diga,
A qual mandato ele se refere? Passa ali para mim. Só um momento. Porque é um dever dele cuidar e zelar o lar. Uma maneira cultural. Então, no Como caso. Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim do Éden. E o jardim do Éden era o lazer do homem, não é? Uma forma de lazer, também, né? Também o lazer. É isso que eu quero que os irmãos vejam. Gênesis capítulo 2, 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Isso daqui está relacionado a quê? A trabalho ou a lazer? Lazer. Olha, você olha tudo isso que eu fiz para você. Você não fez nada para ter isso. Veja o que eu fiz. Agora desfrute, coma do que você quiser aí. Ou seja, Deus está dizendo para eles que eles têm que desfrutar dos frutos do jardim. Aí entra o espiritual, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No entanto, antes ele diz que você pode desfrutar do jardim. E esse desfrutar do jardim tem que estar ligado a algum dos mandatos que ele deu. E aí o irmão Lorival, né, identificou que era o mandato cultural. Cultural. Por quê? Veja só. Deus também diz aqui, no versículo 5. O que é que Deus diz aí no versículo 5? 15, quer dizer, 2,15. 2,15 de Gênesis. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para quê? Cultivar e guardar, né? Para que você cuide do jardim e guarde o jardim. Ou seja, para que você trabalhe no jardim. Isso é o mandato cultural. Consequentemente, o fruto do teu mandato cultural, que é o trabalho, qual é o fruto do trabalho? Para que vocês trabalham? E o que? Sustento, comida, conforto. Então observe que o nosso trabalho no jardim que Deus nos confiou tem um objetivo secundário, que é o se alimentar, o desfrutar. Por que eu digo um sentido secundário? Porque o sentido primário é qual? Qual é o primeiro sentido de nós trabalharmos no jardim de Deus? Não, tudo bem, cultivar. Para quê? Só para... Porque o secundário é você cultivar para que do fruto desse cultivo você desfrute. Esse é o segundo propósito. E o primeiro propósito seria qual? Adorar a Deus, que aí você une ao cultural. E o cultural passa a ter valor diante de Deus. Se isso não é feito, passa a ter valor só diante dos homens. Nossa, olha que carrão. Uau! Menino, olha a casa na praia de fulano. Se foi só para o deleite e o desfrute, para Deus não teve valor. Agora, qualquer fruto do seu trabalho, até uma roupinha usada que você conseguiu comprar, com o suor do seu trabalho, e você diz: Deus, louvado seja o teu nome pelo suor, louvado seja o teu nome por essa oportunidade, Senhor, obrigado, e você reconhece em Deus aquela conquista, aquilo dali tem mais valor do que casa de milionários. Entendeu, irmãos? Então, temos que ter essa consciência. Deus nos colocou no jardim, não só para cultivar e guardar, mas para desfrutar do jardim. Isso significa que quando você é mesquinho, e junta e não desfruta dos frutos do teu trabalho, você peca.
é o avarento. Você não desfruta do mandato cultural. Você só exerce ele no sentido de obter, mas não desfruta. E quando Deus deu o mandato cultural, ele também disse o seguinte: desfrute, coma de tudo, aproveite de tudo, certo? Agora que é lógico, com consciência, com cuidado, que é isso que ele diz aqui que ele fala em Eclesiastes aqui. Eu queria que os irmãos abrissem aí em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, capítulo 11, versículo 9. Isso daqui é cumprir o mandato cultural, mas unindo ele ao espiritual. Isso daqui é cumprir o mandato cultural no sentido de desfrutar dos frutos do teu trabalho, só que unindo ele ao espiritual. Veja só o que diz aí em Eclesiastes: alegra-te, ou seja, esteja feliz, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ou seja, recreie-se, alegre, divirta-se nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Vixe, o que agrada os olhos da juventude, hein? Mas aí é o fruto do mandato cultural. Agora ele une ao espiritual. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, faça tudo de acordo com o que Deus permite. Não vá além do que Deus permite. Aí ele diz no 1:10: afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Então observe, o tempo passa rápido, você vai embora rápido. Se você se entrega à ansiedade, se você entrega ao desgosto a sua vida, o teu coração, você vai perceber que não cumpriu o mandato cultural do Senhor, nem uniu ele ao espiritual. Então, para cumprirmos o mandato cultural, não é só trabalhar, é também desfrutar. Mas não é só trabalhar e desfrutar, é também trabalhar no Senhor e desfrutar no Senhor. Alguma dúvida, questionamentos, acréscimos, irmãos? Não? Ok. Então, meus irmãos, a lição de casa está feita. Nós ainda vamos nos aprofundar mais nessa questão do mandato cultural, para depois, unido no espiritual, para depois estudarmos um pouco também do mandato social, como nas boas obras, que não adianta cumprir esses mandatos se você não está produzindo boas obras neles. Para que as boas obras sejam realizadas, precisa de quê? Para que uma obra seja boa diante de Deus, precisa de quê? Como é que a gente une o mandato social, o cultural, ao espiritual? Se alguém está necessitado de algo, a gente alimente ele. Primeiro em alimento, depois na sociedade, socialmente, ajudando, e espiritualmente levar a palavra de Deus para confortar ele. E não adianta só encher a barriga daquela pessoa e dizer: Deus te abençoe, vai em paz. Mas se não levou a ele o espiritual, pegou incompleto. Tem que ter as duas coisas, não é? Então, é quando nós glorificamos a Deus com
as nossas obras, não é? Do jeito que o irmão Lorivaldo, olha, eu vou fazer, mas eu vou fazer levando Cristo também. Olha, eu vou me divertir, mas eu vou me divertir trazendo Cristo também. Olha, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar Cristo comigo, para que Ele seja glorificado. Então, aí sim, tudo que você faz será uma boa obra diante do Senhor. Amém, irmãos?